Primeiro, ele foi uma das pessoas mais humildes em toda a Bíblia. Abraão foi o escolhido por Deus, mas seu sobrinho, Ló, o acompanhou. Mesmo assim, Deus continuou abençoando Abraão enquanto expandia as posses de Ló. Contudo, chegou um momento em que o tamanho do rebanho deles causou conflitos entre os pastores, e foi necessário que eles seguissem caminhos separados. Surpreendentemente, Abraão cedeu o seu direito, permitindo que Ló escolhesse primeiro a porção de terra que queria. Isso não é fácil pelos padrões humanos, mas é uma atitude de um homem humilde, amante da paz e que evita conflitos. Ló escolheu a área mais fértil e deixou a parte pior para Abraão, que aceitou sem reclamar. Isso retrata a humildade semelhante à de Cristo e agrada a Deus. Com o tempo, Deus deu ainda mais graça ao humilde, e Abraão foi abençoado com bênçãos maiores do que aquelas que Ló obteve enganando-o. Ao andar humildemente, honramos a Deus e permitimos que Ele manifeste seu poder por meio de nós. Como demonstramos essa submissão reverente? Significa dizer ao Pai: não seja feita a minha vontade, mas a tua, que a tua vontade seja feita. Consiste em renunciar à nossa própria vontade e aceitar a vontade de Deus. Jesus também nos mostra isso. Ele nos deu uma oração para usarmos como exemplo, conhecida como a oração do Senhor. Em parte dessa oração, ele incluiu esse mesmo princípio. Ele nos ensinou a orar: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nos aproximamos de Deus, precisamos dizer: seja feita a tua vontade. Essas palavras simples significam que estamos dizendo: se a minha vontade não estiver alinhada com a tua, então eu deixo de lado a minha vontade ou a abandono. Basicamente dizemos: quando nossas duas vontades entrarem em conflito, que a tua tenha livre curso. O fato de o mundo precisar desesperadamente de pessoas humildes, dóceis e humildes, prova que não é uma característica conveniente de se desenvolver. Quando a humildade está ausente, é natural que o espírito do orgulho tome conta, e isso só deixa destruição em seu caminho. Sujeitai-vos, pois, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. A mansidão de Abraão trouxe prosperidade, como vemos em Gênesis, que diz: Abraão era já velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o havia abençoado. A prova do orgulho está em todo o nosso mundo caído hoje. Por isso, precisamos urgentemente aprender a humildade novamente. O orgulho nos leva a perder muitas coisas, desde relacionamentos únicos até empregos valiosos, porque a humildade é necessária para ouvir sugestões e aceitar correções de outras pessoas, inclusive de Deus. Práticas corruptas, duvidosas e ilegais prevalecem hoje porque as pessoas se recusam a se submeter humildemente à palavra de Deus. Eles sabem que é errado tirar o que não lhes pertence, mas sentem que ser diligente, sacrificar-se ou viver dentro de seus meios é algo abaixo deles. Então, eles elaboram planos e roubam para parecerem suficientes, mesmo que já tenham admitido sua falta e caráter ruim por meio desses atos. O orgulho destruiu tantas amizades, relacionamentos e casamentos. Quando as leis de Deus não significam nada para o homem, seu coração se enche de arrogância, assim como o diabo. E, assim como o orgulho lhe custou tudo, ele nos custará tudo também, até mesmo nossas próprias almas. A humildade promove, enquanto o orgulho rebaixa. Grandes homens caíram, e homens habilidosos foram reduzidos a nada, porque pensaram que nunca poderiam cair. É essencial estar vigilante e discernir quando começamos a adotar essa natureza de orgulho. Não importa o que o mundo diga ou faça, o caminho de Deus deve ser o nosso caminho. A humildade é uma escolha difícil, mas podemos fazê-la com a ajuda do Espírito em nós. Todos eventualmente comparecerão perante o trono de julgamento de Deus. Por isso, as escolhas que fazemos nesta vida são importantes. No entanto, a humildade é uma atitude sólida e segura que pode nos ajudar a cumprir os planos de Deus. Em segundo lugar, Abraão amava orar pelos outros. Ele era alguém em quem Deus podia confiar a respeito de seus planos, porque era um homem do lugar secreto, que é o lugar da oração. A Bíblia fala de quando Abraão ficou diante do Senhor para interceder. E levantando-se Abraão pela manhã, foi ao lugar onde estivera diante da face do Senhor. Quando Deus estava prestes a julgar Sodoma, ele discutiu isso com Abraão, e nessa conversa, Abraão demonstrou esse traço. Ao interceder por Sodoma, Abraão lembrou ao Senhor de sua natureza e princípios. Abraão pensava que Deus, como um juiz justo,
não poderia e não puniria os inocentes da mesma forma que os culpados. Abraão era muito eficiente na oração. Para orar efetivamente, devemos entender claramente quem é Deus e o papel que ele desempenha em cada circunstância. A oração efetiva não se vê como um mero espectador passivo do que Deus faz, mas nos concede o privilégio de sermos participantes ativos na obra de Deus. É incrível que Abraão ainda se importasse com as pessoas de Sodoma e Gomorra após o que aconteceu lá. Ele poderia ter orado apenas: Senhor, tire primeiro o meu sobrinho Ló de lá, mas não o fez. Mesmo pelas pessoas ímpias que viviam em Sodoma e Gomorra, o coração de Abraão transbordava de tristeza e compaixão. A intercessão de Abraão foi eficaz porque foi específica. Ele falou sobre números específicos com Deus, e não apenas em termos amplos e gerais. Nossas orações muitas vezes são ineficazes porque não pedimos ao Senhor para fazer algo. Em vez disso, geralmente lançamos desejos ao céu. Abraão perseverou em suas súplicas, mantendo uma atitude de ousada humildade. Embora não tenha exibido orgulho ou arrogância diante do Senhor, ele continuou a orar. A humildade de Abraão foi demonstrada pelo fato de que ele nunca questionou Deus ou exigiu que Deus desse uma explicação por suas ações enquanto orava. Abraão era um hábil negociador que persuadiu Deus a diminuir o número de justos necessários para poupar a cidade. Primeiro por grupos de 5. Depois, por grupos de 10 até que o número se estabelecesse em 10. É impossível ignorar a persistência de Abraão em suas intercessões. Abraão ouviu a voz de Deus, tinha 75 anos e enfrentou muitos desafios. No entanto, ele permaneceu fiel a Deus. São pessoas como ele que a Bíblia nos encoraja a moldar nossas vidas quando buscamos modelos, senão teremos muitos arrependimentos. Assim diz o Senhor: ponde-vos nos caminhos e vede e perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho, e andai por ele, e achareis descanso para as vossas almas. Mas eles dizem: não andaremos nele. Em terceiro lugar, Abraão era um doador que confiava em Deus para suprir suas necessidades. Abraão foi para a guerra e, ao retornar à palavra de Deus, registra que ele deu o dízimo de tudo a Melquisedeque, que foi descrito como o sacerdote do Deus Altíssimo. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou-o, e disse: bendito seja Abrão do Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Ao fazer isso, ele reconheceu a propriedade de Deus sobre tudo o que possuía. Sem reconhecermos Deus como nossa fonte, podemos ser tentados a pensar que adquirimos nossas coisas por nosso próprio poder. Hoje, oportunidades abundam para nós mostrar bondade às pessoas, pois o mundo se tornou mais hostil do que estressante, com muitos sofrendo fisicamente e emocionalmente. Deus quer que estendamos nossas mãos. Além disso, pode ser que não saibamos quando estaremos entretendo anjos, assim como aconteceu com Abraão.